Você lembra daquela regra do Fundeb que vincula 70% dos recursos da educação para o pagamento de salários? A gente vai falar sobre os efeitos reais dela hoje com dois associados especialistas em educação. Tem ainda a polêmica da reforma tributária no Rio Grande do Sul, que pode acabar aumentando impostos. O ministro da Justiça afasta o chefe do setor responsável pelo criminoso dossiê contra servidores. E vamos conhecer Alan Camargo, líder Livres em São Caetano do Sul. Hoje com comentários de Fernanda Fernandes, Nicolas Povidaico e Giuseppe Riesgo. Veja agora o Livres Notícias. Essa semana deve começar a tramitação do projeto do novo Fundeb no Senado. A gente já tratou do projeto aqui no canal quando ele foi debatido e aprovado na Câmara. Um dos pontos mais polêmicos que a gente já analisou é a regra que vincula 70% dos recursos do Fundeb repassados para os municípios para que sejam gastos exclusivamente com pagamento de folha salarial dos profissionais da educação. A gente também publicou uma nota técnica contra essa regra, porque ela significa o engessamento da destinação de recursos em uma única forma de gastar para os mais de 5 mil municípios brasileiros, que, como a gente sabe, têm realidades muitas vezes absurdamente diferentes, que esse tipo de regra excessivamente detalhista e que vale para o país inteiro acaba ignorando. Afora essa posição que nós temos por princípio para entender o efeito real e imediato dessa regra na realidade do país, a gente conversou com dois associados do Livres, especialistas em educação, que trabalham há bastante tempo com a educação pública. A Fernanda Fernandes é nossa coordenadora distrital no Distrito Federal, já trabalhou no Ministério da Educação, atualmente é assessora do nosso também associado, o deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo, que é membro titular da Comissão de Educação da Câmara. Já o Nicolas Povidaico já trabalhou como especialista em educação do Banco Mundial e atualmente integra a equipe da Secretaria de Educação do Paraná. Então vamos ver dois trechos dessa conversa. A Fernanda destacou que a decisão de vinculação de 70% do Fundeb para salários foi tomada, atenção, sem que o conjunto dos parlamentares tivesse clareza sobre os efeitos reais da medida. E ao abordar os consultores e o FNDE, ninguém tinha o dado com o aumento da complementação, quem é que vai ficar abaixo de 70%? Alguém vai ficar abaixo de 70%? A gente tinha os dados de hoje. Se fosse hoje, sem aumentar a complementação, menos de 100 municípios ficariam abaixo de 70%. Mas ninguém tinha tentado calcular com esse aumento da complementação, descontado a parte referente a resultados, né? E aí a gente fez um cálculo ali estimado, a gente chegou em 9%. É pouco, se a gente pensar, assim, né, de 5 mil e tantos municípios, é uma quantidade pequena, mas a maior parte deles ficam no Norte e Nordeste, que não possuem outros recursos para a educação. Então, a gente estaria congelando e fazendo com que quem menos possui recursos para a educação tivesse que gastar mais com folha de pagamento e remuneração e não pudesse gastar para a compra de outros insumos. E aí isso a gente achou preocupante, sim. Sim, a gente foi atrás disso para saber, porque ideologicamente a gente seria contra essa vinculação. E aí a gente encontrou que essa parcela ali dos municípios seria afetada. Bem, e por que isso é um problema? Porque as realidades das redes públicas variam muito de acordo com o estado, de tal maneira que, por exemplo, no Acre, 41% das escolas públicas não tem sequer banheiro, ao mesmo tempo em que o custo de vida nessa cidade geralmente é menor do que em outras cidades maiores. Portanto, é óbvio que escolas com esse perfil, que não tem sequer banheiro, precisam de mais recursos para investimento em infraestrutura do que escolas que têm outros perfis. E não é tão óbvio também que, nessas condições tão precárias de infraestrutura, em que, repetindo, não existe sequer um banheiro, o aumento salarial não necessariamente vai ser revertido em melhores desempenhos. Nicolas também comentou para a gente, e para ele o impacto real
não desse engessamento não deve ser tão grande assim, porque a maioria dos municípios já gasta mais do que esse percentual com folha de pagamento. E essa regra acabou sendo incluída na avaliação dele para servir de bandeira política para partidos de esquerda. É um retrato cruel do Brasil. Se tivesse um efeito prático, real e consistente, eu seria contra por ideologia, né? Mas acho que o impacto disso efetivamente vai ser muito baixo, se não nulo, né? Os dados que a Fernanda trazem de que pelas estimativas, talvez 9% dos municípios ficariam abaixo de 70%, eu acho que vale a pena ser considerado. Agora, tem alguns outros pontos que precisam ser colocados no debate. O primeiro deles é o quanto esses municípios eles estão cumprindo ou não o piso nacional do magistério, né? Hoje tem um descumprimento grande, em muito parte porque os municípios não têm recursos, e principalmente os municípios que não têm recurso fora da cesta do Fundeb. Um outro ponto que eu acho que é importante levar em consideração é, com a estimativa dos valores hoje, o que seria, se seria positivo simplesmente replicar o gasto atual desses municípios. E por que isso é importante? Porque isso pode gerar externalidades dentro das regiões, né? Então você pega, por exemplo, um grupo geograficamente próximo de 10 municípios, e se algum município desse grupo de 10 tiver uma remuneração do professor diferente desses outros 10 municípios, o incentivo do vestibulando, do formado do pedagogo ou do formado em licenciatura vai ser prestar concurso, ou seja, processo simplificado ou para ser servidor efetivo no município que tem o maior salário. Então é preciso também analisar se manter os salários, a folha salarial, a estrutura de carreiras e salários atuais desses novos municípios não geraria desigualdade para os alunos matriculados nessas redes educacionais. De modo geral, eu acredito que o impacto efetivo dessa ação vai ser muito baixo. E, de fato, o que se escuta que aconteceu é que essa simplesmente foi uma bandeira que a campanha nacional do direito pela educação e dos partidos mais de esquerdas levantaram simplesmente para poder ter algum tipo de vitória política, não porque isso fosse algo concreto, mas principalmente porque eles deveriam ter que levar para suas bases algum tipo de vitória, dado que as propostas iniciais de ter 50% da complementação da União e outras propostas fiscalmente irresponsáveis não foram atendidas. Bem, a gente tem falado bastante aqui no canal sobre a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal, mas alguns estados também estão começando a discutir mudanças a nível local. No Rio Grande do Sul, a proposta do governador Eduardo Leite, do PSDB, tem gerado bastante polêmica, porque pode embutir um aumento da carga tributária, que, como a gente sabe, já é grande. O nosso associado, deputado estadual Giuseppe Riesgo, tem cobrado que o governo apresente com transparência os seus cálculos que projetam a mudança. Os cálculos que foram apresentados não foram abertos, então eu não tive acesso, ninguém teve acesso aos números que o governo utilizou para fazer o cálculo dizendo que vai reduzir para 2,8 bilhões a arrecadação do Estado, dos quais 800 milhões são dos municípios. Como é que o governo chegou nesse cálculo? Eu preciso ver, para ver, porque é uma consequência, todas essas mudanças de alíquota tem uma consequência imediata na ação das pessoas. A população ela reage a tudo aquilo que acontece, principalmente nos preços. Quando alguém vai no mercado e algo está mais caro, é bem provável que aquela pessoa repense a compra daquilo ou a quantidade da compra daquilo. Um grande exemplo são os itens substitutos. Quando eu vou no mercado e eu vou comprar carne, se a carne de gado está muito cara, eu posso comprar frango, eu posso comprar outra coisa. Se eu vou no mercado comprar refrigerante, bom, eu posso até decidir não comprar porque ficou caro e agora vai aumentar o imposto sobre o refrigerante. Então a gente não tem, eu sinceramente, eu acredito que não tem como prever exatamente qual que vai ser a ação das pessoas. Por isso que eu tenho muito receio com esse cálculo da Fazenda, que é um cálculo meramente fiscal. Se eu reduzir a alíquota de 25 para 17, vai cair a arrecadação em tanto. Se eu aumentar a alíquota de 17 para 25, vai aumentar em tanto. Como é que eu sei que esse cálculo vai levar em consideração o que as pessoas vão fazer? O Macalossi vai chegar no mercado e vai decidir o que ele vai comprar. Ficou mais caro, ficou mais barato.
bom, não tem como saber como que as pessoas vão decidir. E isso pode causar uma grande mudança na forma de consumo das pessoas, que pode acarretar uma grande mudança na arrecadação do governo. Se a gasolina ficou mais barata, as pessoas podem comprar mais gasolina, podem gastar mais, podem viajar mais. Se ela ficou mais cara, pode reduzir. Como é que eu sei, então, que o governo está prevendo que reduzindo de 30% para 25%, que é o que, repito, vai acontecer no final do ano, independente da reforma, vai reduzir independente da reforma, se isso vai fazer com que as pessoas mudem a sua forma de consumir, como é que eu sei exatamente que o cálculo do governo está certo? O governo prevê que vai aumentar em 744 milhões a arrecadação por ano no IPVA. Quer dizer que se aumentar a alíquota de 3% para 3,5%... Já foi feita a previsão anterior sobre mais arrecadação depois de mais tributação e não necessariamente foi atingido. Pode dar errado, pode ter o caso fatídico dos refrigerantes. Os refrigerantes aumentaram o imposto e as pessoas, como refrigerante é algo que não é importante, é algo que tu toma porque tu gosta, tu para de comprar. Tu vai tomar água, tu vai tomar outra coisa. E isso pode reduzir o consumo e, consequentemente, reduz a arrecadação do governo por conta do aumento de imposto. Então, tu aumentou o imposto, as pessoas param de consumir e tu para de arrecadar. E aí, o pior que eu vejo é a questão do IPVA. 744 milhões de previsão de aumento de arrecadação do IPVA, porque o IPVA vai passar de 20 anos para 40, o tempo que tem que pagar, então o senhor aí que tem um carro, um Monza 82, vai ter que pagar IPVA e pagar 13,5%, né, do valor do veículo. Será que essas pessoas vão continuar pagando IPVA? A pessoa às vezes tem o carro antigo justamente para não pagar. A pessoa às vezes tem um carro antigo porque ela anda de ônibus, ela tem uma renda baixa, ela prefere ter um carro mais velho ali, não pagando IPVA, para levar os filhos na escola, para dar um pouco de conforto para a família, ou para ir no mercado, para fazer qualquer coisa. Será que essas pessoas vão pagar o IPVA? Será que ela vai chegar e vai pensar, não, é verdade, agora o governo está certo, eu preciso pagar IPVA, eu acho que é justo, vou pagar IPVA para o governo do estado do Rio Grande do Sul porque ele me dá serviços muito bons. E detalhe, também estradas boas. Ressaltar o seguinte, né? Muitas pessoas também têm carro velho porque não conseguem comprar carro novo. Quem tem carro antigo ou é colecionador ou é uma pessoa de menor renda. Pessoa de alta renda não tem um carro ali mais velho para poder fugir do IPVA. O cara consegue pagar o IPVA se ele tem dinheiro. A pessoa que não tem dinheiro, ela vai evitar, ou ela vai andar de ônibus. E aí, isso que eu te pergunto, o Estado devolve serviços de qualidade, porque o IPVA antigamente era TRU, ele era uma taxa utilizada necessariamente para manutenção de estradas. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia o IPVA é um imposto, e o imposto ele pode ser utilizado naquilo que o governo precisa. Então o IPVA é gasto para pagar funcionalismo público, para pagar serviços da dívida. O IPVA é usado para isso. Se engana muito se a população ainda acredita que o IPVA tem que ser utilizado para reparar estradas. Então imagina, será que a população vai se sentir justa? É justo mesmo, vou lá e vou pagar meu IPVA porque a escola está boa, a infraestrutura está boa, os serviços que eu recebo do Estado são maravilhosos, está tudo certo, está tudo funcionando. Eu não sei se realmente é isso que vai acontecer. E o pior, Macalós, só para encerrar esse meu ponto, se a Fazenda fez esse cálculo e ela levou em consideração essas coisas, certamente ela fez uma previsão bem conservadora, e se ela errar os cálculos, quer dizer que ela errou um pouco para baixo, e as pessoas vão acabar pagando mais imposto do que elas pagam hoje. Eu duvido que a Receita, que a Fazenda fez um cálculo otimista, esperando arrecadar muito mais com aquela alíquota. Eu tenho quase certeza que os cálculos são conservadores, e caso eles acertem os cálculos, a gente vai pagar muito mais imposto do que a gente paga hoje. Ontem a gente tratou aqui no programa do dossiê, que tem toda a cara de polícia política, elaborado lá no Ministério da Justiça, com fotografias, dados pessoais e informações sobre posicionamentos políticos de um grupo de 579 servidores públicos identificados no próprio dossiê como integrantes de movimento antifascista. Pois bem, após a repercussão negativa, o ministro da Justiça, André Mendonça, decidiu trocar a chefia da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, que é o órgão responsável pela elaboração desse famigerado dossiê. Com isso, ele demitiu o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes. E também foi aberta uma sindicância para apurar como se deu a elaboração desse material. É claro que a gente precisa seguir de olho nessa investigação. Usar o aparato do Estado para vigiar e perseguir opositores políticos é coisa de ditadura e não combina com democracia nem com Estado democrático de direito. E agora chegou a hora de conhecer mais um novo Líder Livres, desta vez vindo do interior de São Paulo. Vamos conhecer Alan Camargo. Eu sou empreendedor, trabalho com economia criativa e acredito que a liberdade com responsabilidade pode transformar o cenário do nosso país. Estou muito honrado, orgulhoso em ser um líder livres, então quero dizer que vocês podem contar comigo nessa transformação. Vamos junto nessa.
Esse foi o Livros de Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livros de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.